Olá, queridos amigos e irmãos, queridas irmãs, é uma alegria imensa para nós viver esse dia tão especial com a IPB Live entrando dentro da sua casa para pregar o Evangelho e abençoar a sua vida. O tema da nossa live é reinvenção. E a mim me foi pedido que falasse sobre a reinvenção da paixão evangelística. Então eu gostaria de ler com você, neste dia, o texto da Palavra de Deus, que está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Nessa quarentena, meus queridos irmãos e irmãs, eu tive o privilégio de ler um livro do grande autor inglês John Stott chamado Nosso Silêncio Culpado. E John Stott lista 4 razões pelas quais a igreja não evangeliza nos dias pós-modernos. Em primeiro lugar, ele diz que a igreja não evangeliza porque ela não conhece o propósito da evangelização, que é a glória de Deus e a obediência ao mandato do Senhor de evangelizarmos o mundo inteiro. Em segundo lugar, ele diz que a igreja não evangeliza porque ela não conhece o conteúdo do evangelho. Então ele diz que a igreja precisa anunciar que o homem é pecador, que Jesus Cristo é o Redentor, o único mediador entre Deus e os homens, e que é necessário que o pecador se converta. Isso envolve arrependimento e fé. Mas em terceiro lugar, ele diz que a igreja não evangeliza porque ela não sabe qual é a sua missão prioritária. E ele diz que a missão prioritária da igreja é a adoração e a missão. Na adoração, nós proclamamos a Deus a sua glória e o louvamos por causa da sua bondade. Na missão, nós proclamamos aos pecadores o grande amor de Deus dado a eles na pessoa de Cristo Jesus, que morreu na cruz para salvá-los. Mas em quarto lugar, John Stott diz que a igreja não evangeliza porque ela não depende do poder do Espírito Santo. Ele diz que para que sejamos mais frutíferos na evangelização, nós temos que dobrar os nossos joelhos e clamar o poder e a capacitação do Senhor para anunciarmos o evangelho a toda criatura. Nesse texto que lemos aqui, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica. Ele estava em Corinto no final da segunda viagem missionária. E nessa mesma segunda viagem missionária, ele plantou a igreja de Tessalônica. Em 3 fins de semana, pregando naquela cidade, Deus mandou um grande avivamento e centenas de pessoas se converteram ali. E Paulo escreve essa carta impressionado com o relato que Timóteo trouxe a ele da maturidade do povo daquela igreja. Eles tinham uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo diz que o testemunho deles, ainda que fossem crentes tão novos, mostrava que eles verdadeiramente eram eleitos do Senhor. Então Paulo começa a argumentar por que eles tiveram uma resposta tão madura à pregação do Evangelho. E ele diz que eles tiveram essa resposta tão madura porque ele pregou o Evangelho no poder do Espírito Santo, convencido de que a mensagem era a verdade e deu testemunho no meio deles. Então, ao olhar para esse texto, nessa hora, nós vamos meditar sobre o seguinte tema: como restaurar a paixão evangelística. Olhando para o trabalho de Paulo em Tessalônica e como aquele ministério foi profícuo e como ele mesmo relata nesse versículo 5 como foi a sua pregação ali, nós vamos então aprender de parte de Deus como restaurar a paixão evangelística. Em primeiro lugar, o texto da palavra do Senhor nos diz: pregue o evangelho. Paulo diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. Ou seja, amado irmão, ele pregou na dependência do poder do Espírito, mas ele usou palavras. Ele pregou o evangelho. A palavra usada no grego para evangelho significa boas notícias. E Paulo está dizendo que para pregar o evangelho é necessário que você use palavras. Nós costumamos ouvir pregadores citarem uma expressão atribuída a Francisco de Assis que diz o seguinte: pregue o evangelho sempre, se necessário use palavras. Queridos, nós podemos com a nossa vida dar testemunho
mas para pregar o evangelho nós sempre temos que usar palavras. Pastor, qual foi o conteúdo do evangelho que Paulo pregou ali? Paulo pregou o evangelho que ele pregava em todo lugar. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e o versículo 3 e 4, ele diz assim a eles: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anuncieis, o qual recebestes e no qual também ainda perseverais. E no versículo 3 ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo, querido amigo e irmão, quando anuncia o Evangelho, ele fala de Deus, ele recebeu o Evangelho de Deus. Então, quando anuncia o Evangelho, ele proclama que Deus é santo, justo, bom, o grande Criador, que fez toda a criação para a sua glória, e o ser humano para se relacionar com ele e para glorificá-lo. Ah, querido amigo e irmão, nós fomos criados para revelar a glória de Deus, para adorá-lo e para exaltá-lo sobre todas as coisas. Mas em segundo lugar, quando prega o evangelho, Paulo anuncia que o homem pecou contra esse grande Deus. Esse homem desobedeceu o mandato do Senhor e se rebelou contra o cuidado, contra o amor, contra a bondade de Deus para com ele. E por causa disso, agora o homem é merecedor da ira de Deus, porque ele não fez caso do Senhor, porque ele insulta o Deus Todo-Poderoso, porque ele não o prioriza, porque ele não o ama, porque ele faz o que se lhe dá na cabeça. O pecador merece a ira de Deus. Mas em terceiro lugar, Paulo diz que esse Deus, que é justo e tem uma justa ira, também é um Deus de amor. E ele amou tanto o pecador que deu seu único filho na cruz do Calvário. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez homem sem deixar de ser Deus e recebeu na cruz a ira que você merecia, a ira que eu merecia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O mar da ira de Deus bateu contra ele na cruz, a ponto de que ele dissesse: Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele gritou: está consumado, foi paga a dívida de todo aquele que nele crê. Foi paga a dívida do povo de Deus. Então você já ouviu que no Evangelho Paulo falava quem era Deus, quem é o homem, ele é pecador, e quem é Jesus Cristo, a grande expressão do amor de Deus. E para pregar o Evangelho em quarto e último lugar, Paulo dizia então que eles deveriam se arrepender da vida de pecado que tinham e crer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Crer que Ele é o Filho de Deus que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Crer que se nós nos arrependemos de nossos pecados e cremos nele como nosso único Senhor e Salvador, e o recebemos assim em nosso coração, nós receberemos o perdão de Deus. Nós receberemos de graça a vida eterna. Se nós cremos em Jesus, nós seremos declarados justos pela fé no Filho de Deus. Então, nesse exato momento em que cremos, nós somos adotados como filhos de Deus. Nós somos reconciliados com Deus, deixamos de ser inimigos e nos tornamos amigos. E agora somos povo de Deus e viveremos para a glória de Deus durante todo o dia, durante todo o tempo da nossa existência. Se nós, queridos amigos e irmãos, queremos restaurar a paixão evangelística, nós temos que usar palavras e pregar o evangelho. Nós temos que anunciar que Deus é santo, que o homem é pecador, mas que Cristo nos amou e morreu na cruz por nós, e que todo aquele que se arrepender e crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador será salvo para a glória e para a honra do nome de Jesus. Essa é a mensagem que João nos proclama lá no capítulo 3, versículo 16 do seu evangelho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É sobre essa mensagem que Paulo fala em Romanos 10, 17, quando diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, querido amigo e irmão.
Ah, a palavra diz, Paulo também diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Querido amigo e irmão, se nós queremos restaurar a paixão evangelística, nós temos que pregar o evangelho. Temos que pregar o evangelho aos nossos familiares, temos que pregar o evangelho aos nossos vizinhos, temos que pregar o evangelho aos nossos colegas de trabalho, temos que usar as mídias sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube, para pregarmos e anunciarmos que o pecador só pode ser salvo pela fé no Filho de Deus, que o amou e deu sua vida na cruz para salvá-lo. Nunca ninguém amou você como Jesus Cristo te ama. Se você quer ter vida eterna, é necessário então que você se arrependa hoje da vida que tem levado e creia que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Entregue-se totalmente a Ele, diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e confio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que me amou e deu sua vida na cruz em meu lugar, e eu entrego hoje totalmente a minha vida a Ele. E se você então crê assim no Senhor, a Bíblia diz que você é declarado justo no tribunal de Deus. Os seus pecados são perdoados. Você é adotado como filho de Deus. Você tem paz com Deus. Você tem vida eterna. Como restaurar a paixão evangelística? Pregue o evangelho. Use palavras. Queridos amigos e irmãos, no século XIX, os ingleses eram considerados os melhores pregadores do mundo. Houve uma caravana de pastores norte-americanos que resolveram ir à Inglaterra para ouvir os grandes pregadores do mundo. E no domingo de manhã, eles foram na Capela Central ouvir o grande pregador Joseph Parker. E quando eles saíram daquela igreja, depois de ouvir aquele grande pregador, eles olhavam uns para os outros e diziam: vocês viram que enquanto ele pregava, ele olhava profundamente nos nossos olhos e parecia ler o nosso coração? Vocês viram como ele levantava as mãos e apontava para nós, parecendo que a mensagem era direta para a alma de cada um de nós? Vocês viram como, em determinados momentos, ele usava os graves, mas também no clímax de sua emoção, ele usava os agudos e subia às alturas? Vocês viram que às vezes ele falava rápido enquanto falava, mas de repente ele usava pausa e falava devagar para que a mensagem caísse em nosso coração? Que grande pregador é o doutor Joseph Parker. À noite, queridos amigos e irmãos, eles foram à igreja de um pregador calvinista chamado Charles Spurgeon, a igreja batista da rua Novo Parque. E eles entraram ali para ouvir a pregação. E quando o Spurgeon subiu no púlpito, ele falou quem era o nosso grande Deus, como o homem é pecador e ofendeu a santidade desse Deus, como esse Deus é amoroso ao mandar Jesus Cristo na cruz para pagar os pecados de todos aqueles que se arrependem e nele creem, e que todo aquele que crer em Cristo Jesus será perdoado, será reconciliado, será habitado pelo Espírito Santo de Deus, terá a vida eterna e viverá para sempre na presença do Senhor. Quando eles saíram da igreja, eles com os olhos cheios de lágrimas, olhavam uns para os outros e diziam: oh, que grande, que maravilhoso, que glorioso, que incomparável Salvador é Jesus Cristo. Oh, que grande, que maravilhoso, que incomparável, que glorioso Salvador é Jesus Cristo. As pessoas, quando nos escutam pregar a palavra, amados irmãos, não devem falar do nosso desempenho. Elas têm que falar do grande amor de Deus, dado a nós na pessoa bendita, maravilhosa, de nosso grande Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Querido amigo e irmão, como restaurar a paixão evangelística? Pregue o evangelho.
Ah, querido amigo, irmão, os pecadores só vão se converter se eles ouvirem que Deus os amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, se você quer ver almas convertidas, se você quer ver uma igreja viva, abra a palavra, exponha o texto no contexto, mas aponte para Cristo, porque o pecador só vai ser salvo se ele ouvir do grande amor de Deus dado a ele na pessoa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como restaurar a paixão evangelística? Pregue o Evangelho. Mas você ainda está se perguntando, como restaurar a paixão evangelística? Em segundo lugar, o texto da palavra nos diz, dependa do Espírito. Como restaurar a paixão evangelística? Dependa do Espírito. O apóstolo Paulo diz no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Paulo está dizendo, irmãos, que enquanto ele pregou aos Tessalonicenses, houve uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. Paulo foi um dos maiores teólogos da história da igreja e um pregador abençoadíssimo. Mas ele sabia que ele não podia reavivar o coração de ninguém. Ele sabia que ele não podia colocar o princípio de nova vida no coração de ninguém. Ele sabia que ele não podia fazer com que nenhum pecador viesse a nascer de novo. Isso é obra soberana do Espírito Santo de Deus. E por isso, então, quando pregava, Paulo dependia do Espírito Santo. Ele diz que o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito. Quando ele usa a palavra poder, ele está falando do poder do Espírito Santo. E ele está dizendo àquela igreja que somente o Espírito Santo tem o poder de usar a sua palavra para converter o pecador a Deus, para trazê-lo para o Senhor, para ressuscitá-lo na alma, para fazê-lo nascer de novo. E ele então nos diz que se nós queremos de fato ter essa paixão evangelística restaurada, nós devemos depender do poder do Espírito Santo. Em Atos 1:8, a última palavra que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, antes de ascender aos céus, ele diz o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, como em Samaria, até os confins da terra, para pregar com poder, para experimentarmos uma restauração da paixão evangelística. Nós precisamos, queridos amigos e irmãos, de depender do Espírito Santo de Deus. O grande pregador Charles Spurgeon, do século XIX, chamado de o príncipe dos pregadores, tinha no seu púlpito 15 degraus. E todas as vezes que ele ia pregar, ele subia e quando pisava em um dos seus degraus, ele dizia, eu creio no Espírito Santo. E no segundo degrau ele dizia, eu creio no Espírito Santo. E no terceiro dizia, eu creio no Espírito Santo. E no quarto dizia, eu creio no Espírito Santo. E no quinto, mais uma vez, dizia, eu creio no Espírito Santo. E até chegar lá em cima, 15 vezes ele dizia, eu creio no poder do Espírito Santo. Então, depois de haver estudado o texto e ter uma boa teologia bíblica, ele pregava dependente do poder do Espírito Santo de Deus. Um outro pregador precioso que eu admiro na história da igreja foi o pastor presbiteriano Robert Murray McCheyne, pastor em Dundee, na Escócia, no século XIX. Aquele moço se desgastou tanto no pastorado que morreu aos 29 anos de idade. Ele foi contemporâneo de Andrew Bonar, de Horatius Bonar, os grandes teólogos da igreja da Escócia. E ele era um exímio pregador, um excelente teólogo, mas era um homem de muita oração. Historiadores contam que quando Robert Murray saía de sua salinha de oração e ia para o púlpito, tal era o elemento da seriedade em sua vida. E ele estava tão cheio da presença do Espírito do Senhor, que só de olhar para ele, as pessoas da igreja já começavam a chorar. Nós precisamos, irmãos, depender do Espírito Santo. E para sermos cheios do Espírito Santo, para restaurar a nossa paixão evangelística, nós temos que investir tempo em oração.
Nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que dobrar os nossos joelhos diante de Deus e entender que nós somos totalmente dependentes do nosso Deus e dependentes da ação do seu Espírito enquanto pregamos a palavra. O grande reformador Martinho Lutero tinha como lema da sua vida, enquanto expunha e interpretava as Escrituras, as palavras em latim, orare et labutare. Oração e trabalho. Lutero era um homem de oração. Antes que se casasse com Catarina, ele orava 1 hora todos os dias. E conta certo historiador que quando ele tinha grandes problemas e lutas em um dia, ele chamava o grande teólogo Philippe Melanchthon e dizia: Melanchthon, por favor, me acorde amanhã 1 hora mais cedo, porque eu tenho uma grande luta no dia de amanhã e o diabo não pode ter vantagem sobre mim, então eu preciso orar 2 horas no dia de amanhã. E nós vimos como Deus usou poderosamente Lutero para pregar a palavra, para pregar a justificação pela fé, para transformar o mundo. Lutero era um homem de oração. Certa vez, meus irmãos, minhas irmãs, eu ouvi Reverendo Wilson de Souza Lopes, que foi secretário executivo da nossa denominação e agora está na glória. Ele pregava aqui em São Paulo, no seminário JMC, no ano de 1999. E no seu sermão ele dizia: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Se nós queremos ser cheios do poder do Espírito Santo e ver Deus atuando poderosamente em nossa pregação, nós temos que dobrar os nossos joelhos e sermos homens de oração. Devemos convocar a igreja para orar por nós, para que a paixão evangelística seja ressuscitada em nossa alma e nós vejamos o poder de Deus atuando, não só quando pregamos de nossos púlpitos, não só quando pregamos nas mídias sociais, mas também quando pregamos em uma conversa, em um relacionamento e expomos a palavra de Deus. Querido amigo e irmão, clame ao Senhor que te encha do Espírito Santo. Se você quer ter restaurado o ardor evangelístico, a paixão pelas almas, dobre o seu joelho, humilhe-se diante do Senhor, reconheça que você não pode mudar o coração de ninguém, reconheça que você não pode converter ninguém, mas também reconheça que Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Então prostre os seus joelhos e diga: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor gosta de usar o que é pequeno para a tua glória, então me enche do teu Espírito e me usa para pregar teu evangelho e transforma vidas. E Deus, pela sua graça, há de ouvir a tua oração, há de restaurar a paixão evangelística em tua vida e há de te abençoar no cumprimento da missão para a glória e para a honra do nosso Senhor. Que você dependa do Espírito Santo, que o Senhor restaure a paixão evangelística em tua vida. Em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Mas talvez você me pergunte: reverendo, como restaurar a paixão evangelística? Em primeiro lugar, nós já aprendemos: pregue o evangelho. Em segundo lugar, dependa do Espírito. Mas em terceiro lugar, o apóstolo Paulo nos diz: pregue com convicção. Como restaurar a paixão evangelística? Pregue com convicção. Paulo nos diz aqui, irmãos, do versículo 5: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo nos conta, meus irmãos e minhas irmãs, que ainda que ele se reconhecesse fraco, ele pregou o evangelho como quem cria no evangelho. Nós sabemos que Paulo era perseguidor da igreja. Nós sabemos que Cristo brilhou uma luz gloriosa e apareceu a ele no caminho. E o Senhor mostrou a ele que ele era um pecador quando disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus. E o nome de Jesus significa Yahvé é Salvador. E Paulo, como judeu, entendia isso: eu sou o Yahvé que salva a quem tu persegues. Entra na cidade e eu vou te dizer o que fazer. E depois que Paulo entrou na cidade, então Ananias foi batizá-lo. E o Senhor disse a Ananias acerca da missão de Paulo: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
Paulo sabia como era a sua vida antes de Cristo. Ele relata mais de uma vez como foi o seu encontro com Cristo e como ele foi salvo por Jesus. E ele então nos relata quem ele se tornou depois que ele encontrou com Cristo, um ministro, um pregador do Evangelho, um mensageiro da graça de Deus. Então o Evangelho passou a ser a base da sua vida, o âmago do seu ser. Era tudo em que ele cria. Paulo estava dedicando a sua vida ao Evangelho. Em Atos 20 e 24 ele disse: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele disse que a sua missão era pregar o Evangelho. Então Paulo pregava o Evangelho com toda a convicção. E ele disse que pregou ali aos Tessalonicenses em plena convicção. A expressão grega no texto para isso quer dizer em muito grande, completa confiança de que o Evangelho é a verdade. Paulo cria no Evangelho e pregava. Para pregar o Evangelho, querido amigo e irmão, você precisa pregar com convicção. Você não precisa pedir desculpas porque está pregando o Evangelho. Você está pregando a maior de todas as mensagens. Você está pregando o grande amor de Deus dado ao pecador em Cristo Jesus. Você sim confronta os homens e os chama ao arrependimento, mas a pregação do Evangelho é demonstração de amor, porque todo aquele que se arrepende e crê recebe o maior de todos os presentes, recebe a vida eterna, recebe a reconciliação, recebe a habitação do Espírito Santo e tem um lugar garantido nos céus. Então, quando pregar o Evangelho, não peça desculpas por pregar o Evangelho. Pregue com todo o seu ser, pregue com intensidade, pregue com convicção. Se nós queremos ver a nossa paixão evangelística, o nosso ardor evangelístico restaurado, nós temos que pregar com convicção. Certa feita, querido amigo e irmão, foi fazer um espetáculo na Inglaterra, o grande ator Macready Garrick, e ele, no seu espetáculo, fazia num teatro em frente a uma igreja. E o pastor daquela igreja ficou muito indignado, porque poucas pessoas iam à igreja ouvir o pastor pregar a verdade. Mas na hora do espetáculo, o teatro estava lotado. Então o pastor, indignado, foi procurar o ator e disse: por que você prega mentira e todos vêm te escutar, e por que eu prego a verdade e ninguém me escuta? Macready Garrick disse ao pastor: é simples, reverendo, porque o senhor prega a verdade como se ela fosse mentira, mas eu prego a mentira como se ela fosse verdade. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu livro Piedade e Paixão, conta que certo dia David Hume, o pai da filosofia chamada deísmo, que acreditava que Deus criou o mundo como um relógio, deu corda nele e deixou o relógio funcionando tic-tac, 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 e agora Deus não pode intervir no mundo. Ele vive somente na esfera do número, não na esfera do fenômeno. Ele só é o criador, mas ele não intervém. Foi visto David Hume, o homem que foi um dos pais dessa filosofia, correndo na cidade de Edimburgo. Então, um dos discípulos dele perguntou: doutor Hume, onde o senhor vai correndo num domingo de manhã? Ele disse: eu vou ouvir George Whitefield pregar, um dos maiores avivalistas, evangelistas e pregadores da história da igreja. E o homem perguntou para ele: doutor Hume, agora o senhor crê? Ele disse: eu não, mas ele crê. Até os céticos, até os ateus param para ouvir quando quem prega para eles acredita naquilo que prega. Charles Spurgeon, no seu livro O Conquistador de Almas, em uma das preleções que dava aos seus alunos, ele dizia o seguinte: se você não crê que Deus pode salvar os eleitos enquanto você está pregando a palavra, faça-me um favor, por favor, não pregue para ele. Para pregar o Evangelho, você precisa crer no Evangelho. Você precisa ter convicção. E para ter convicção, você precisa reconhecer o quanto você é pecador. Você precisa reconhecer o quanto o seu pecado ofendeu a santidade de Deus. Você precisa reconhecer que você era merecedor da ira de Deus. Mas você precisa reconhecer o quanto o Senhor te amou. E reconhecer que nunca ninguém te amou como Jesus, que morreu na cruz e pagou os teus pecados. E você então precisa reconhecer a paciência de Deus para contigo.
e a sua misericórdia. Porque mesmo depois de ter crido, você tropeça inúmeras vezes, mas você dobra os seus joelhos, confessa o seu pecado, e o Senhor é bondoso e perdoa o teu pecado, e te purifica e abençoa a tua vida. Se você entendeu o tamanho da salvação que recebeu, se você entendeu que das mãos do Senhor nunca ninguém jamais poderá te arrebatar, você não pode pregar o evangelho de maneira displicente. Você não pode pregar o evangelho como quem se envergonha do evangelho. Se você entende o tamanho do amor que recebeu e a grande salvação que recebeu em Cristo Jesus, querido amigo e irmão, você vai pregar o evangelho com todo o seu ser, porque você sabe que você foi eleito antes da fundação do mundo, foi redimido na plenitude dos tempos, foi selado com o Espírito Santo da promessa, tem um lugar garantido nos céus e tem a promessa de Jesus que estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos, enquanto você cumprisse a missão. O Senhor disse a você em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se você entende o grande amor de Deus, e se você confia nessas promessas maravilhosas, então, meu irmão, abra a sua boca e pregue o evangelho com todo o seu ser. A missão de converter os eleitos não é sua, Deus vai converter quem Ele quiser, mas a missão de pregar o evangelho é sua. Então, abra a sua boca e pregue com convicção, e que Deus te use para pregar o evangelho e alcançar os seus eleitos e abençoar o mundo para a glória e para a honra do nome de Jesus. Como restaurar a paixão evangelística? Pregue com convicção. Mas talvez você me pergunte ainda, reverendo, como restaurar a paixão evangelística? Nós aprendemos, em primeiro lugar, prego evangelhos e palavra. Em segundo lugar, nós aprendemos dependa do Espírito. Em terceiro lugar, nós aprendemos pregue com convicção. Mas como restaurar a paixão evangelística? Em último lugar, o texto da palavra nos diz, viva com dignidade. Como restaurar a paixão evangelística? Viva com dignidade. O apóstolo nos diz o seguinte, nesse próprio versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo, em último lugar, diz aos Tessalonicenses que ele viveu dignamente no meio dele. Ele tinha um testemunho de vida. Ele diz que junto com a pregação do Evangelho, com convicção e no poder do Espírito Santo, ele teve um procedimento digno no meio deles. E ele explica por quê. Esse procedimento foi por amor deles, para que eles pudessem reconhecer como é digna a vida daquele que foi transformado por Cristo Jesus. Ele nos conta aqui que fez isso entre vós, por amor de vós. Querido amigo e irmão, Paulo mostra que quem foi transformado por Jesus vive uma vida santa, vive uma vida digna, vive uma vida que glorifica o Senhor, vive uma vida que abençoa os demais. Ele nos diz, viva com dignidade. Tal foi o testemunho de Paulo nessa igreja, que ele diz já abaixo no versículo de número 6, por causa desse testemunho, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Em outra parte da carta, ele diz que foi como uma mãe para com eles. Paulo passou, queridos, quase um mês pregando o evangelho em Tessalônica e não recebeu sequer uma oferta daquele povo. Ele não pediu um centavo para a igreja, para mostrar que ele foi ali para dar o maior presente, ainda que a igreja tivesse a responsabilidade bíblica de sustentá-lo. Em outro lugar, ele diz aos Tessalonicenses que foi como um pai para com eles, dando a eles também um exemplo de vida digna. Paulo, amado irmão, viveu uma vida santa.
Paulo viveu uma vida honrada. Paulo não deixou dívida na praça em Tessalônica. Paulo não falava palavras que desonravam o nome do Senhor. Paulo não vivia flertando, amado amigo, com a primeira mulher que passava na frente. Paulo, querido amigo e irmão, viveu uma vida digna, viveu uma vida santa. Para ornar o evangelho de Cristo Jesus, ele viveu com dignidade. Ele tinha um testemunho de vida, meu querido amigo e irmão. Se nós queremos ver restaurado em nós o ardor evangelístico, a paixão evangelística, nós temos que parar de brincar com o pecado. Já dizia o grande evangelista Dwight Lyman Moody, ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Quando você vive em pecado, mesmo já tendo sido liberto dele, você desonra o nome de Cristo Jesus, você apaga o Espírito em seu coração e o ardor evangelístico vai morrer na sua vida, porque você não está desfrutando da grandeza do amor de Deus, que deu Cristo na cruz para desfazer a obra do diabo em tua vida, para mudar a tua conduta, para fazer de você alguém mais parecido com Jesus. Certa feita, querido amigo e irmão, eu estava pregando o evangelho para uma pessoa, estudando as escrituras com aquela pessoa. E de repente, então, enquanto nós estudávamos as escrituras, eu me reuni com aquela pessoa 8 vezes para estudar as escrituras, ela me disse o seguinte: pastor, eu estou aqui por causa do testemunho de uma pessoa da minha família. Aquela pessoa é tão correta, tão direita, que eu fico constrangido na presença dela. Eu digo, meu Deus, como alguém pode ser tão correto, tão piedoso e tão santo, e eu sou tão pecador? Pastor, eu quis saber como é que aquela pessoa vivia daquele jeito. E por isso eu vim aqui no seu gabinete pastoral, para que o senhor me explicasse como é que aquela pessoa pode viver daquele jeito. E depois, então, amados irmãos, para a glória do Senhor, depois de 8 estudos bíblicos, aquela pessoa reconheceu que Deus era santo, que ela era pecadora, que Cristo morreu na cruz para salvá-la, e ela se arrependeu, creu em Cristo Jesus, foi batizada, professou a fé e está firme na igreja. Mas o que Deus usou para que ela pudesse se abrir para ouvir o evangelho foi o testemunho piedoso de alguém que andava com Deus. As pessoas podem dizer de você que você é um homem de Deus. O grande reformador João Calvino dizia que o evangelho não é a doutrina da fala. O evangelho é a doutrina da vida. O evangelho não é a doutrina da fala. O evangelho é a doutrina da vida. Uma vez eu conversava com uma irmã de outra denominação, o senhor tem me dado a honra de pregar em distintos lugares do Brasil, e ela me contou acerca de um pregador na sua região, que era um exímio pregador. Mas quando ele estava fora do púlpito, ele tinha dívidas na praça, ele tinha uma conduta moral questionável, e a sua boca falava palavras muito feias. E então ela me disse, pastor, quando aquele homem estava no púlpito, nós desejávamos que ele nunca saísse de lá. Mas quando ele saía de lá, nós queríamos que ele nunca mais lá subisse, por causa do seu terrível testemunho. Querido amigo e irmão, se Cristo transformou a nossa vida, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados e vamos confiar nele durante todos os dias da nossa existência. É claro que nós não cremos na doutrina de John Wesley da santificação plena nessa vida. Mas agora, depois que nós cremos em Cristo Jesus, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Ele não é mais o nosso Senhor. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, nós já enviuvamos do pecado, nós já o deixamos viúvos. Agora nós devemos considerarmos-nos como mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, se o pecado já não tem mais domínio na sua vida, se você creu em Cristo, agora o pecado é um acidente. O Senhor ainda deixou esse velho homem aí para que você continue humilde, se arrependendo e invocando a presença dele, mas o pecado não tem mais domínio sobre você. Você está morto para o pecado. O Espírito de Deus habita em você. Você tem uma nova natureza. Então pare de dizer que você não aguenta vencer tal pecado. Cristo já venceu por você. Confesse os seus pecados e se arrependa e diga, Senhor, dá-me a bênção de viver para a tua glória, de dar testemunho, de fazer toda a diferença para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. E quando você tiver um testemunho digno, então as pessoas vão parar para escutar você. E você vai poder pregar o evangelho, demonstrando em sua vida paixão evangelística. Querido amigo e irmão, nós ouvimos aqui sobre como restaurar
a paixão evangelística. O Senhor Jesus, tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Marcos, diz que todo aquele que negá-lo diante dos homens, ele vai negá-lo diante do Pai que está no céu. Mas todo aquele que o confessar diante dos homens, ele irá confessá-lo diante do Pai que está nos céus. No dia final, o Senhor Jesus negará que você pertence a Ele? Ou Ele confessará que você é filho dele? Se você, querido amigo e irmão, não tem proclamado o Evangelho, não tem obedecido o mandato de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, essa é uma oportunidade de arrependimento. Aí na sua casa ou na sua igreja, onde quer que você estiver, se arrependa e peça ao Senhor perdão porque você tem se envergonhado dele. E diga: Senhor, nunca ninguém me amou como o Senhor, me perdoe se eu me envergonhei de ti. Mas agora, para a tua glória, enche-me do Espírito Santo e ajuda-me a pregar o teu Evangelho. O teu Evangelho. Eu experimentei essa restauração da paixão evangelística. Então eu vou pregar o Evangelho, eu vou depender do Espírito Santo, eu vou pregar com convicção e eu vou viver uma vida digna. Então todos aqueles que estão ao meu redor vão parar para escutar e vão ouvir que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é santo, o homem é pecador, Deus nos amou e Cristo morreu em nosso favor. Todo aquele que se arrepende e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador experimentará a nova vida e receberá em seu coração o verdadeiro amor. Que Deus te motive, que Deus te anime, que você tome decisões práticas. Aproveite então, querido amigo e irmão, o seu WhatsApp e grave uma mensagem evangelística de 1 minuto, 2 minutos e mande para os seus amigos. Se você ouvir uma boa citação do Evangelho, coloque lá no seu Facebook e compartilhe com todos os seus amigos. Se você ouvir uma pequena reflexão de um pregador abençoado que anuncia Cristo, coloque isso no seu Instagram. Querido amigo e irmão, se você tiver uma boa conversa com seus amigos e você sabe que eles têm sérios problemas e eles precisam de Cristo, aproveite e fale de Jesus a eles. Não perca a oportunidade. Deus te deu a bênção maravilhosa de anunciar o Evangelho de Cristo. Que você saia de si mesmo, que você viva para a glória de Deus, que você abra a sua boca, que você aponte que a salvação somente em Jesus. E que Deus te dê a alegria de ver pecadores convertidos a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor restaure a paixão evangelística na minha vida, na tua vida, na vida de nossa igreja, hoje, amanhã e até Jesus voltar. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.